Olá pessoal, tudo bem? Eu, Prof. Deia Caldarte, vim esclarecer mais uma dúvida do Enseja, Ensino Fundamental 2017 PPL. Vamos para a questão 7. Sempre a gente inicia pela pergunta, vocês sempre vão ouvir eu falar que inicia pela pergunta e não pelo texto. Ok. O eixo organizacional e estrutural dessa entrevista a respeito do consumo de cigarro é a letra A. Alternância de fala em perguntas e respostas entre especialistas da saúde. Letra B. Marcas lexicais indicadoras de opiniões contrárias entre interlocutores. Letra C. Recorrência de expressões típicas da linguagem técnico-científica. Letra D. Descrição minuciosa da linguagem corporal do entrevistado. Então, vamos lá. Você vai me perguntar, e daí, professor? A gente vai te ajudar nessa questão, tá? Olha só, a letra A, alternância de fala em perguntas e respostas entre especialistas da saúde. Tá, ok. Mas o que mesmo ele quer saber? Vamos destacar, tá? A gente destaca. O eixo organizacional. Organizacional é algo que organiza e estrutura. Olha ali, ó, organizacional e estrutural. Então, olha só. Organiza e estrutura dessa entrevista. Que entrevista? Essa aqui de cima, tá? Ó, entrevista, essa aqui de cima, tá? A respeito do consumo de cigarro. O que a entrevista tá falando? Consumo de cigarro, tá? Então, a gente já sabe que é uma entrevista sobre consumo de cigarro e ela tem uma organização e estrutura. Do quê? Como que representa essa organização e estrutura da entrevista? Alternância de fala em perguntas e respostas entre especialistas da saúde. Vamos lá no texto. Agressividade da fumaça do cigarro. Aqui ele inicia, ó, Dr. Drauzio Varella. Quais são os danos causados pela fumaça carregada de agentes químicos que o fumante joga na boca dezenas ou mesmo centenas de vezes por dia? Então, ó, ele terminou com uma interrogação. Então, o Dr. Drauzio Varella está fazendo uma pergunta. Quem que vai responder? O Dr. Parisi. Então, a gente já pode verificar que a estrutura vai se repetir. Ó, Dr. Drauzio, pula uma, quem responde? Dr. Parisi. Então, a gente tem duas perguntas e duas respostas, alternando, uma alterna entre a outra. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, o Dr. Drauzio é o que pergunta e o Dr. Parisi é o que responde. Bah, prof, eu já descobri isso. Eu descobri que tem uma pergunta, porque finaliza com um ponto de interrogação, e que é um médico, né, Dr. Drauzio, e ele tem alguém entrevistado, que vai responder, o Dr. Orlando Parisi. O que é isso? Letra A. Alternância de fala em perguntas e respostas entre especialistas da saúde. Por quê? São médicos, falam sobre saúde. E ele alterna pergunta, resposta. De letra, a gente já matou a charada, tá? Essa seria uma questão de nível médio. Por quê? Porque a gente não tem descrito aqui exatamente de cara, como eu digo, de carão, a questão aqui, prof, a pergunta é isso, a resposta tá aqui, sem precisar ler o texto. A gente primeiro foi lá e viu a estrutura do texto. Lembra que eu sempre digo, gente, vejam tudo, tentem falar tudo que tá ali. Então, antes que a gente leia o texto, a gente viu que tem um título, que eu risquei em cima, tem
Olha, Dr. Drauzio Varella, tem Dr. Orlando, então para cada parágrafo era uma pessoa falando. Se o primeiro termina com uma pergunta, o segundo vai responder. É um diálogo, uma entrevista. Pergunta, resposta. É letra A, alternância de fala entre perguntas e respostas entre especialistas da saúde. Nós não vamos nos deter nas demais, porque vai dar um bug no sistema, né? Vamos tentar aprender aos pouquinhos e com certeza a gente vai conseguindo esclarecer e entendendo qual é a, a temática deles, o modo de solicitar as questões. Um beijo e abraço, nos sigam nas redes sociais e daí, professor.